Nós vamos demonstrar aqui o funcionamento e o desempenho de uma fonte de corrente NPN, que vai seguir essas especificações, que nós precisamos de uma corrente de 30 mA na carga. Nossa carga é o resistor que fica no coletor do transistor. A carga deve variar entre 0 e 220 ohms. Na nossa simulação nós vamos trabalhar entre 1 e 220, facilita o trabalho aqui, visto que o simulador não aceita um resistor zero, mas o principal que nós temos aqui para lidar com uma variação bastante grande da tensão de alimentação. Nós temos uma tensão central de 17 volts e a nossa variação é, esses 17 podem descer até 14 e podem subir até 20. O circuito, ele basicamente segue aquela estrutura de um regulador Zener, em que o R1 nós calculamos a partir daquelas expressões de RS máximo e RS mínimo, que depende da corrente que nós queremos que circule pelo diodo Zener, que aí, nesse caso aqui escolhemos um Zener de 6,2 meio watt, e o R1 então calculado chegou nessa faixa de 470 ohms. O resistor de emissor é calculado a partir do 6V2, descontando-se o 0,7 do VBE, sob a corrente de 30 mA, que é fixa, nós encontramos 183,3 ohms, que é possível numa associação série simples. A nossa alimentação, eu usei aqui um mecanismo de uma fonte AC de baixa frequência em série com a alimentação, que vai então nos proporcionar uma variação da tensão de alimentação automática. Nós podemos ver aqui, partimos de 17, subimos até 20, descemos até o 14, voltamos aos 20 volts. Então nós temos aqui uma variação automática que vai facilitar a nossa avaliação do desempenho do circuito. Primeira coisa que nós podemos observar aqui é que o desempenho da corrente não está dentro do que nós gostaríamos devido ao valor de V Zener não ser exato e provavelmente o VBE do transistor não é 0,7 redondo. Então nós temos aqui uma corrente um pouco abaixo do esperado. Primeira coisa que nós podemos entrar aqui é diminuindo um pouco o resistor de emissor. Simulamos de novo, já estamos dentro da faixa dos 30 mA e agora nós podemos fazer a nossa primeira avaliação de desempenho, que é a forma de onda da corrente. Primeiro, é importante que nós observamos, numa escala de 0 aos 30 mA, observamos que a variação da corrente é bastante pequena, em torno dos 30 mA, quando nós olhamos no gráfico na escala. Retirando-se aqui a referência, ficando mais próximo aqui ao valor da forma de onda da corrente, nós vemos uma variação em que a corrente aqui parte de 30,07 mA e vai quase aqui perto de 300 microamperes. O nosso desempenho aqui foi partindo de 30,07, nós temos uma variação de 200 microamperes para mais e a variação negativa é aproximadamente uns 270 microamperes para menos, o que mostra que aqui temos uma variação de corrente que está acima da nossa especificação, que nós gostaríamos que ficasse em torno de uns 100 microamperes para mais ou para menos no máximo. Então, o primeiro ponto que nós devemos abordar aqui é observar qual é o elemento que proporciona a estabilidade da tensão no emissor frente às variações da tensão da alimentação. O componente que faz isso é o diodo Zener. Colocando-se aqui a forma de onda da tensão sobre o diodo, nós podemos observar que o Zener varia a sua tensão entre 6,220 até quase 6,260, que é uma variação de 40 mV para mais e 50 mV para menos. É uma variação bastante grande, o que automaticamente, se nós temos uma variação na referência, a nossa variável de saída aqui, que é a carga, ela fica prejudicada. Um ponto que podemos observar também é como é que está o desempenho em 220 ohms da nossa corrente. Vejamos que aqui a variação é praticamente a mesma do que tínhamos antes com 1 ohm. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é como nós podemos melhorar o desempenho do diodo Zener. O que causa essa variação da tensão Zener? Usando-se a aproximação do modelo do diodo, o diodo Zener ideal ele é apenas uma fonte de tensão perfeita, mas real ele é uma fonte de tensão na tensão Zener e um resistor interno R Zener em série. De uma maneira simplificada, é isso que nós podemos ver aqui, a variação da corrente que nós temos nessa malha aqui, que é causada pela variação da alimentação aqui, ela causa um delta de tensão sobre o RZ e ele é basicamente é o responsável por essa variação da tensão Zener que nós temos aqui. Uma maneira de nós tentarmos remediar isso é trocarmos um Zener, trocarmos o diodo Zener por um que tenha uma resistência Zener menor. Por exemplo,
o diodo com a mesma tensão, porém com 1 watt. O Zener com 1 watt ele tem uma resistência interna menor, praticamente 4 vezes menor do que o diodo Zener com meio watt, como nós tínhamos antes. Então agora, substituído o diodo, vamos ver como fica a variação da tensão sobre o diodo. Nós temos aqui uma variação de 20 mV para mais e 20 mV a menos. Já temos aí uma melhoria em que a variação da tensão sobre o diodo diminuiu pela metade. Uma outra abordagem que pode ser feita aqui é alterarmos a resistência que está em série com o diodo. Esse resistor aqui ele pode ser aumentado um pouco, desde que o importante aqui é que o diodo permaneça trabalhando na região Zener, que normalmente é um valor baixo, em torno de 1 mA mais ou menos. Vamos aumentar aqui o resistor para 1K e simular o desempenho da tensão Zener. Melhorou um pouco, temos aqui uma variação um pouco maior do que 15 mV para mais e ainda uns 20 mV para menos. Na estrutura da base, no simulador, aí é o melhor desempenho que nós conseguimos é esse, porque observamos que aumentando o R em série com o diodo, a tensão Zener diminui um pouco, o que vai nos obrigar a novamente a ajustarmos a resistência de emissor, não faremos isso agora, e a partir dessas mudanças na referência da base, vamos verificar como ficou a nossa corrente da nossa variável de saída. Então, com os ajustes que nós temos na base, já houve uma melhoria significativa, quase chegando no nosso objetivo principal. Depois de resolvido, dentro das nossas limitações do simulador, a malha da base, nós vamos fazer uma experiência aqui agora abordando o comportamento do transistor. Esse transistor ele vai estar operando com uma corrente de 30 mA, a tensão VCE dele varia dentro da variação que nós temos da tensão de alimentação, e também quando temos uma resistência maior na carga, o VCE diminui bastante. E agora o nosso objetivo é nós verificarmos o desempenho do transistor frente a uma mudança de temperatura. Aqui no simulador nós vamos impor uma variação de temperatura de 25 graus até 65 graus sobre o circuito, sobre os componentes do circuito, em passos de 2 em 2 graus. Então nós vamos ter um delta aqui de 40 graus. Simulando, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é a variação da tensão sobre os resistores de emissor. Lembrando que eu substituí o diodo Zener por uma fonte fixa, não há mais variações de tensão na alimentação, porque eu quero isolar o funcionamento do transistor frente à variação da temperatura. A primeira temperatura, que é a T01, é em verde, nós começamos em 25 graus aqui em 4,85 volts no emissor, lembrando que a tensão da base é fixa. Então, o que acontece à medida que a temperatura vai aumentando? Chegamos aqui até T21, que é o verde escuro, que é no final, quando o circuito estiver a 65 graus, a nossa tensão do emissor subiu para 5,5 volts. O que isso vai acarretar na nossa variável de saída é que a corrente de saída vai aumentar. Vamos ver aqui a nossa variável da corrente. Vejam aqui, ela começou em 30,05 praticamente, e depois do aumento da temperatura do transistor, a corrente de saída subiu para 30,4 mA. Essa variação da tensão sobre o RE, ela se dá porque o transistor, à medida que ele aquece, o VBE do transistor sofre uma diminuição na sua tensão final. Quanto é isso? Se a variação foi de 65 mV, como aparece aqui na simulação, em 40 graus, nós dividimos os 65 mV por 40, nós temos 1,6 mV por grau de diminuição do VBE nessa faixa de simulação que nós temos aqui. Esse valor em torno de 2 mV por grau é o valor que nós encontramos na bibliografia e ele é comum para os transistores de silício. Não é possível se resolver esse problema internamente no transistor, porque ele não vai mudar o seu comportamento físico. O que nós podemos fazer aqui é providenciar um transistor que seja fixo num radiador de calor de alumínio, e aí nós impedimos que o componente tenha uma variação tão grande na sua temperatura. Por exemplo, aqui nós temos uma variação de 40 graus. Se ele estivesse conectado a um dissipador de calor, essa variação seria, por exemplo, 10 graus, e a tensão de emissor aqui sofreria uma variação muito menor. Então, essa é a abordagem que nós queremos mostrar aqui, diante deste comportamento que é comum dos transistores de silício.
Por fim, agora temos o circuito com as devidas alterações, a nossa malha da base, como nós tínhamos visto antes, já com as melhorias possíveis dentro da simulação. O resistor de emissor aqui através de uma associação, usando resistores da série 12, também colocamos aqui dentro da faixa dos 30 mili, sempre pode ser melhorado. E o transistor, nós trocamos o transistor que antes era um BC, com aquele encapsulamento plástico TO92, que não permite uma fixação com facilidade no dissipador de calor. Agora nós temos aqui um transistor que tem o mesmo encapsulamento dos TIP 41, TIP 31, por exemplo, e no simulador nós não temos, mas esse aqui tem um desempenho bem parecido. E agora nós vamos simular novamente. A corrente de saída, ela nos apresentou aqui um desempenho, melhorando a escala aqui primeiramente. De novo, a variação em volta dos 30 miliamperes. A oscilação é muito pequena. E aqui o delta de variação da corrente da nossa variável final ficou em torno ali de uns 85 microamperes para mais e um pouco mais de 100 microamperes para menos. Na nossa simulação, que nós podemos dizer que isso aqui é praticamente o limite que nós conseguimos de demonstração no nosso simulador, trocando-se aqui a carga para 220. O desempenho é praticamente o mesmo, e esse é o limite que nós conseguimos demonstrar do desempenho de uma estrutura como essa operando como fonte de corrente. Os resistores que podem ser utilizados aqui, é importante que esse resistor de emissor vai trabalhar com uma corrente constante de 30 mA, importante se calcular essa potência necessária desses resistores. Eu recomendo que se use resistores de filme metálico, como é o caso destes que tem o corpo pintado de cor de rosa ou azul. Esses são os resistores de filme metálico, eles têm uma estabilidade térmica melhor do que aqueles que têm o corpo mais claro, assim, praticamente bege. Aqueles são de resistores de carbono e esses aqui são de filme metálico, são mais recomendados para este tipo de circuito que exige uma maior precisão.